Olá, tudo bem? Bom dia. A gente vai continuar então vendo o Present Perfect. Agora a gente vai ver a segunda parte do Present Perfect, porque a gente agora vai ver os advérbios que são utilizados juntos com o Present Perfect e eu preparei um materialzinho aqui para vocês para a gente falar um pouquinho sobre esses advérbios, tá? Então, começando com since and for. Since e for, além de introduzirem orações de tempo, né, since também é usado no present perfect para introduzir expressões de tempo que se referem a um tempo que, vamos dizer assim, a um ponto de partida, tá? Então ele começou lá em 1999 e continua até agora, tá? Então é isso que está dizendo aqui, ó. Se refere a um tempo que começou lá no passado e continua até agora, tá? Ó, o presente perfeito, entre outros usos, né, junta ações no passado com ações no presente, porque ela se refere a eventos que começaram no passado e continuam até o presente. Aí nós temos um exemplo aqui. Today's Thursday and I have been at Kuala Lumpur since Sunday. Então, assim, hoje é quinta. Eu tenho estado em Kuala Lumpur desde domingo, tá? And this is beautiful. Sri Maharamanab. Eu não sei o que está escrito aqui, tá? Hindu Temple. É o nome do templo, tá? Templo hindu. Aí a gente tem aqui, ó. In the example, since introduces the point of view when Jack's visit to Kuala Lumpur has started. Então aqui, ó. O since introduz o ponto de partida de uma ação que começou, né, no passado. The preposition for is also used to introduce time expression. O for também é utilizado, tá, para introduzir tempo, só que diferente do since, ele vai indicar a duração daquela ação. Tá? Então a gente não pode esquecer, na verdade, isso. O since é o ponto de partida. Então, por exemplo, a gente vai ter ano passado, desde o ano passado. A gente vai ter os próprios anos, então desde 2000, desde 2001, desde 1990, meses, né? Desde janeiro, desde fevereiro, desde março. Então, since Sunday, since April, since 1999, né? Então, para todos esses pontos de partida, a gente vai utilizar o since. O for é utilizado, né, para indicar a duração dessa ação. Então, por exemplo, 2 anos, né, eu tenho morado aqui. Então, em inglês, I have lived here for 2 years. Então, eu vou usar os 2 anos aí, 2 years, para indicar essa duração de uma ação, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter o resumão, né? It is possible to notice that since refers to an exact point in time. Então, o since tem como a gente notar que ele se refere a um ponto exato no tempo, né? Então, for example, Friday, 2006, 11 p.m., etc. And for refers to periods of time. Duration, for example, 2 hours, a month, the last 10 years, etc. Então a diferença é essa.
Since indica o ponto de partida de uma ação e o for indica o período de tempo, a duração que essa ação levou até agora. A gente tem também already and yet. Agora a gente tem que prestar atenção nesses dois pelo seguinte: already, yet, ever e never, e o just também, que eu acho que nem está aqui, mas eles têm usos específicos. Então, por exemplo, o already ele é utilizado na afirmativa. O yet é utilizado na negativa. Tá? Ele pode vir também na... yet também pode vir na interrogativa. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Tá? Already and yet are commonly used with the present perfect. Already significa já, para indicar que uma ação, né, já acabou, ou uma ação que você acha que duraria mais tempo e a pessoa já terminou. Tá? E o yet é o ainda, ou, como a gente sempre vai usar na negativa, né, pelo menos na maioria das vezes, a gente vai ter ainda não. Already is applied in affirmative statements and questions. Então, already é usado em frases afirmativas e em perguntas. Essas perguntas a gente vê hoje em dia são perguntas informais, tá? To talk about something that has happened sooner than the expected time. Então, para indicar alguma coisa que aconteceu antes, né, do tempo esperado, a gente usa already. Yet is used in negative statements and questions to talk about something that you are expecting to happen. Então a gente usa yet para indicar, né, nas negativas e nas perguntas, para falar sobre algo que a gente espera que aconteça. Compare the following examples. Então vamos comparar os exemplos aqui. I have already booked the hostel in Prague. Have you already booked the hostel in Prague? You're very efficient. I haven't booked the hostel in Prague yet. Have you booked the hostel in Prague yet? Então aqui a gente tem, ó, eu já. Booked é quando você... Eu vi essa palavra esses dias, ó. Eu vou lembrar, peraí. É quando você já... Só um minuto, gente. Eu vou ter que lembrar isso aqui. Pronto, fazer a reserva. Não esqueço mais. Então, eu já reservei o hostel em Praga. I have already booked the hostel in Prague. Então, assim, você já... Acabei esquecendo de novo, viu? Você já fez o registro, né, do hotel em Praga? Você é muito eficiente. Tá aqui a mesma coisa, ó. Você ainda não fez o registro, né, do hostel em Praga. Reserva, né? Você ainda não reservou o hostel em Praga. Aí você ainda... Assim, você ainda... Ué, tá. Have you booked the hostel in Prague yet? Se você já... Ah, tá fazendo uma pergunta aqui, né? Você já reservou o hostel em Praga, tá? Então agora eles vão explicar. Notice that in the first sentence, the booking has been done before the present time. Quer dizer, note que na primeira frase, né, a reserva já foi feita antes do presente. Então a pessoa já tinha ligado antes e fez a reserva. Tá, ó. I've already booked the hostel in Prague. Quer dizer, eu já reservei o hostel
em Praga. In the second example, the intent is to express surprise because something happened sooner than we were expecting. Na segunda, né, então é como se estivesse expressando surpresa porque algo aconteceu antes do que eu esperava. Assim, ó, have you already booked the hostel in Prague? You're very efficient. Quer dizer, você já reservou o hostel em Praga? Você é muito eficiente. Então foi antes do que eu imaginava, tá? In the third sentence, the booking still needs to be done. Na terceira frase, a gente ainda precisa fazer essa reserva. Ó. I haven't booked the hostel in Prague yet. Tá? Então a gente ainda não fez a reserva. The fourth example is questioning if the booking was done or not. Então aqui, tá, agora eu entendi. Você já fez, né? Então aqui no caso tá questionando se você já reservou ou não o hostel em Praga. Tá? Então por isso que usou yet lá. Have you booked the hostel in Prague yet? Quer dizer, você já fez a reserva, né? Já ou não, vamos dizer assim, né? As we could see, already and yet have different meanings and they also have different positions in the sentence. A gente viu que already e yet eles têm significados diferentes e eles também podem ter posições diferentes dentro da frase. Already usually goes in the middle of the sentence before the past participle. Então, antes, né, do past participle, a gente usa already. But it can also come at the end of the sentence. Already também pode vir no final da frase. Tá? É um pouco mais difícil aparecer, mas pode. Yet usually goes at the end of the sentence. It can also come between have not and the past participle. É mais difícil a gente achar um exemplo assim, tá? Que é have not yet done, por exemplo. Eles preferem botar o yet no final da frase, tá? Eu também. There are two specificities. Specificities. Gente, hoje eu tô demais. Espera aí. Não tô conseguindo enxergar direitinho. Specificities. Tá. Specificities about already. A idade chega a um problema sério, né? It cannot be used if the sentence mentions a specific point in the past. Se a gente especificar um ponto específico no passado, a gente não pode usar already, tá? Então, por exemplo, Jack has already checked in his bags. Então, beleza, que a gente está usando, que não tem um tempo específico. Agora, se a gente fosse falar assim, ó, Jack checked his bags yesterday, aí não pode usar mais already, tá? It can sometimes be used in questions if the intention is to show surprise about something that happened before it was expected. Então, assim, algumas vezes ele pode ser usado, né, em perguntas se a intenção é mostrar surpresa, tá? Então, por exemplo, have all the passengers already gotten on board? Assim, todos os passageiros, né, já chegaram, já entraram no caso, né, já estão a bordo. Am I late? Quer dizer, eu estou atrasado. Então, foi algo que aconteceu antes do que eu esperava. Tá? Então, por isso que eu uso already in questions. Agora, ever and ever. The present perfect is commonly associated with the idea of indefinite time. O presente, né, o present perfect, ele está associado com a ideia de tempo indefinido. In that sense, the words ever and ever have specific uses emphasizing this notion. Então, as palavras ever e never têm
uso específico, né, para enfatizar essa noção de passado, né, de ideia indefinida, né? The word ever is used. Então, se a palavra ever é usada to ask questions about things that happened anytime in the past up to the present today. Então, vamos lá. O ever, ele é usado para perguntas, basicamente, tá? A gente vai encontrá-lo muito mais em perguntas e ele vai aí substituir o already, né? A gente vai usar o ever quase com o mesmo sentido de already, que também significa já. Só que é um já, assim, legal. Eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. Então, por exemplo, você já foi ao Panamá? Então, nesse caso, tem que usar Have you ever been to Panama? Aí a pessoa vai dizer Not yet, né? Que eu não fui ainda. Ou I've never been, quer dizer, eu nunca estive. Tá? Aí a gente vai ver com never depois. Negative statement with the words nobody and nothing. Então, nobody has ever, quer dizer, ninguém nunca, ninguém é... Por quê? A gente não pode usar never junto com nobody ou com nothing, porque em inglês a gente não pode negar duas vezes, tá? Se eu neguei uma vez com nobody, eu tenho que usar ever, tá? Mas o sentido de ever aqui no caso é o mesmo do never, é nunca, tá? Então é como se fosse assim, ó, ninguém nunca disse, ou ninguém nunca falou sobre esse lugar, certo? Ó, nobody has ever told you about this place. Ninguém nunca te falou sobre esse lugar, certo? Right? E nothing like that has ever seen before. Nada como aquilo nunca foi visto, no caso, né? Ou já foi visto. With the expression the first time. Com a expressão first time ever, né? Então a gente tem que usar a palavra ever. This is the first time I have ever ridden a camel. Olha ali o camelo, ó, né? A pessoa está montando um camelo pela primeira vez, tá? The word never brings a negative idea. Então a palavra never, ela vai trazer uma ideia muito negativa, tá? Thus we cannot use the auxiliary verb to have in the negative form. Nesse caso a gente não pode usar o have na negativa. A gente não pode usar o haven't, tá? Tem que usar apenas o have, vamos dizer assim, nessa falsa afirmativa, que não é afirmativa por causa do never, que ele está negativando, né, a frase inteira. We have never seen a blue sea like this before. Se nós nunca vimos um mar azul como este antes. I have never been to Panama. Eu nunca estive no Panamá. Attention. The words ever and ever always comes before the past participle. Assim como already, o ever e o never, eles vêm antes do past participle. Então fica I have never, I have ever, I have already. Tá? Isso é muito importante a gente saber. Agora, para terminar, a gente tem o just, recently and lately. O just é tranquilíssimo, tá? É só para indicar as ações que acabaram de acontecer. Tá aqui, ó. Just represents the most recent action. Então, a ação mais recente, a gente vai usá-la com just, tá? O lately represents an action that has started in a recent past and is still in progress. Lately representa uma ação que começou num passado recente, mas que ainda continua, tá? E recently indicates that the action happened not long ago. E recently indica que uma ação começou há pouco tempo, tá? Não há muito tempo.
O just ele tem que estar no mesmo lugar que o already e que o ever e never, tá? Between have and the past participle. Então a gente vai ter ali have you, né? Have you, não, perdão. Have just e o past participle. Have already, have ever, have never. Então aqui, ó. Aline can answer the phone now because she has just arrived from Paris. Ela acabou de chegar de Paris. Então aqui em português a gente pode traduzir com essa expressão acabou de, tá? Recently, between have and past participle, or at the end of the sentence. Recently ele pode vir então no final da frase ou entre o have e o past participle. Então nós temos aqui, ó. Mom and Dad have recently gotten back from their vacation in Buenos Aires. Esse papai e mamãe, eles chegaram recentemente de sua viagem a Buenos Aires, tá? Lately at the end of the sentence. Então a gente tem que usar o lately no final da frase, tá? Então aqui, ó, I haven't spent much money on clothes lately. Então é só no final da frase. Attention, the adverbs just, recently, and lately cannot be used in a specific point in time. Então a gente não pode usar com today, 2 weeks ago, yesterday, ok? A gente tem os exercícios aqui. Deixa eu explicar a vocês. O número 1, vocês vão... Não seria completar as frases, né? Vocês vão colocar aqui... vocês vão completar com se for. Vocês vão trocar esse símbolo, né? Pelo se for. O número 2, vocês vão completar as frases com os verbos corretos, né? Então a gente tem que prestar atenção aqui, ó. Sally é she, né? Então aqui eu tenho que botar she has e o participo passado de right. Eu fui até muito bonzinho, coloquei aqui em cima, ó. Arrived, sold, helped, written. Tá? Então é só você botar o have ou o has. Tá? Number 3, vocês vão trocar, né? Vocês vão passar essas frases para negativo e interrogativo. Então a gente tem aqui, I have talked to her at school. Se alguém tiver alguma dúvida, é só assistir o primeiro vídeo novamente, né? E ali tem a explicação de como fazer, né, passar para negativo e interrogativo. Number 4, marque a alternativa que completa corretamente a frase. Roberto. Another song no present perfect, tá? Então a gente tem had wrote, has written, had... poxa. Olha, a letra B e a letra C são iguais. Vocês coloquem essa letra C, só risca a C, por favor. Ou então melhor, vamos botar não, aqui já tem. Risca, podem riscar, por favor, porque não vai dar certo. Tá? Aqui é have wrote e ou vocês tiram esse último N aqui, né, para ficar right, has right. E aqui have written, tá? Número 5. É para reescrever as orações colocando os advérbios nos lugares corretos, lembrando, né, que before the past perfect, past participle. A gente tem already gone, o just, tem que tomar cuidado, prestar atenção, né? E esse aqui tem que botar o have, not, para usar o yet. Então vai ficar haven't, work together. Aqui vocês vão responder essas perguntas. Já está aqui yes, então
Como são as respostas curtas em inglês para o present perfect? Have you danced tango? Yes, I have. Só isso, tá? Has she ever played tennis? No. She, porque a gente tá falando dela, she hasn't. Have they eaten Thai food? No, they haven't. Has she ever seen a ghost? Yes, she has. Tá? Então aí já tá fácil, já fiz com vocês. 7. Complete a frase. They have worked here. Então aí vocês vão ter que escolher uma dessas opções. Ok? Beleza, pessoal. A partir de sexta-feira, então, eu vou corrigindo os exercícios anteriores. Não joguem essas folhinhas fora, elas são super importantes, porque essa matéria não tem no nosso livro e ela é muito importante para o ensino médio, tá? Present Perfect, a gente não tem esse tempo verbal em português, tá bom? Então, por isso que é tão importante a gente aprender da melhor maneira possível, tá bom? Fiquem bem, descansem. Tchau, tchau.